Por que é importante a gente se conhecer? Quais os benefícios que teremos quando nos damos a oportunidade de conhecermos melhor a pessoa que há dentro da gente? Eu sou Ana Paula Medeiros, eu sou terapeuta integrativa e eu ajudo pessoas a aprenderem a controlar as suas emoções, a ansiedade de forma natural e terem muito mais prosperidade em suas vidas. E hoje eu trouxe esse tema, conheça-te a ti mesmo, porque é algo que nós todos deveríamos praticar em nossas vidas. E a gente vê por aí muitas pessoas que não se conhecem. E às vezes elas têm resultados que elas não gostariam de ter. Mas isso poderia ser evitado se elas se conhecessem mais. Ou seja, nós todos, poderíamos evitar muitos desafios, muitos problemas, se nós tivéssemos o hábito de nos conhecermos. Por que eu trouxe esse tema? Para que a gente possa entender que o fato da gente se permitir olhar para as nossas questões, olhar para aquilo que não nos agrada, olhar para aquilo que é despertado em nós quando alguém faz algo que a gente não gosta, isso é um sinal que nós devemos olhar para isso. É uma forma também de se autoconhecer. E a gente tem que entender que o outro, ele é um espelho. Ou seja, ele vai despertar em nós aquilo que está dentro da gente. Ele pode ter as questões dele pessoais, sim, mas ele está sendo um instrumento para nos mostrar aquilo que a gente não enxerga. Porque é muito complicado, às vezes, a gente reconhecer alguns padrões que a gente tem, alguns sentimentos negativos que a gente carrega, porque falar da gente mesmo, olhar para a gente mesmo é algo bem desafiador e muitas vezes a gente necessita de um profissional, um terapeuta que possa te ajudar nesse sentido. Eu praticamente faço terapia, porque não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho que fazer terapia, Então eu acredito que todos eu creio, que todos deveriam fazer terapia, porque é algo que te ajuda a te autoconhecer. E quando a gente se conhece, a gente consegue fazer escolhas mais assertivas. Porque a gente vai fazer aquilo que tem sentido pra gente, aquilo que a gente quer pra nossa vida, que a gente realmente deseja. E a gente não vai pela opinião dos outros e muito menos pelo que a maioria diz. E nem sempre o que a maioria diz é bom pra gente. Então, o fato, mais uma vez, importante de se conhecer. E algumas coisas, algumas armadilhas que podem estar enraizadas dentro da gente, que a gente nem percebe, podem estar privando a gente de avançar em nossas vidas, de melhorar a nossa condição financeira, de melhorar os nossos relacionamentos, de melhorar a nossa saúde, porque estão alguns padrões ali se repetindo ano após ano, E a gente às vezes não percebe isso. Eu lembro uma vez um fato de uma pessoa que eu estava num treinamento e ela falou alguma coisa lá, explanou uma situação, uma história, e eu ouvindo essa pessoa, eu acabei tendo um sentimento não muito bacana, porque eu também estou numa caminhada de procurar não julgar as pessoas, Inclusive quem me acompanha aqui pode até ver que tem alguns vídeos que falam sobre isso, que o julgamento ele não te traz nada de bom, Você está simplesmente reproduzindo uma energia densa, uma energia pesada, e você também está mandando essa energia pesada para outra pessoa. E aí eu me vi julgando essa pessoa, e eu achei a pessoa arrogante no que ela estava falando. E então naquele momento eu logo pensei, nossa, mas eu tô sentindo isso, eu tô percebendo isso nela, então isso deve estar dentro de mim. No primeiro momento eu confesso que eu não quis aceitar muito, pensei, não pode ser, acho que é só um... E aí eu comecei a refletir, trabalhar aquilo dentro de mim. Eu disse, não, então se veio é porque realmente é. E comecei a pensar em quais situações que eu estava sendo arrogante. E eu percebi
que eu estava sendo arrogante no momento que ia surgir, às vezes, oportunidades de eu crescer como pessoa ou até profissionalmente, e eu dizia, não, isso não é para mim, eu não quero porque eu já sei isso, eu já aprendi isso, eu já estou além disso. E aí que eu acabava perdendo algumas oportunidades, inclusive esse treinamento que eu estava fazendo, eu fiz ele, na verdade eu achei que eu nem necessitava fazer ele, né? Então depois, quando eu comecei a fazer, eu vi que eu necessitava sim. Então muitas vezes a gente se engana. Não que eu diga que tudo, que a gente vai sair fazendo tudo que aparece, não é isso. Mas a gente tem que olhar com mais cuidado, olhar se realmente aquilo que tá parecendo que não é para mim, será que não é mesmo? Será que não vai mexer com alguma coisa que eu não tô querendo mexer? E foi isso que eu percebi depois que eu fiz esse treinamento, que eu tinha algumas questões pessoais que eu não estava querendo olhar e que eu não estava querendo mexer. E isso a gente faz, às vezes, muitas vezes de forma inconsciente, não é nem consciente. Porque o nosso ego, ele quer ficar na zona de conforto, né? Ou na zona de negligência, que eu penso que seja mais adequada a expressão. Porque a gente sabe, a gente não pode ser... dizer que não dá trabalho a gente mexer com questões da gente. Claro que dá trabalho. Mas é um trabalho que vai te trazer muitos resultados e é algo que você pode olhar com mais leveza. É como se tivesse uma casa toda empoeirada, suja, você vai lá, limpa, dá poeira, dá bagunça, tira as coisas do lugar, bota no lugar. Dá um certo trabalho, a gente às vezes fica até cansada de fazer isso. Mas depois o resultado, que é uma casa limpa, uma casa cheirosa, uma casa organizada, e isso não é bom, é a mesma coisa a gente se trabalhar internamente. Porque se a gente começa a empurrar com a barriga tudo aquilo que a gente percebe que a gente necessita trabalhar e a gente não quer mexer agora, com o tempo isso tende a ficar maior. É que nem a casa, você deixa a casa lá fechada 1 ano, vai ter uma sujeira. Deixa 2 anos sem limpar, 3 anos, e você vai aumentando o tempo de dela não ser limpa. Vai ter mais sujeira, vai ter mais trabalho para você limpar depois. E isso é a gente também. Quanto mais tempo a gente deixar sentimentos e emoções mal resolvidas, a gente não se trabalhar, mais desafiador vai ser para a gente depois trabalhar isso. E é fato, a vida é movimento. Uma hora ou outra você vai ter que olhar para isso e vai ter que trabalhar. A vida vai te empurrar para isso. A vida não vai olhar para você e vai dizer assim, não, agora nós vamos parar porque a fulana não está pronta, não está preparada para trabalhar com isso. Ela vai continuar ali naquele movimento. E se a gente não começar agora a se mexer, a fazer os movimentos necessários, a gente vai ser levado junto na onda. Não tem como evitar isso. E quando a gente ajuda no fluxo, ou seja, a gente vai com as nossas próprias pernas buscar as soluções para aquilo que está nos incomodando, nós estamos facilitando o processo de cura nossa. Porque todos nós temos uma missão. E essa missão é o quê? É curar a si mesmo. Não é curar os outros, não é ajudar os outros, não é fazer um excelente trabalho, não é ter a empresa tal, isso é a segunda missão. A primeira missão é a gente se curar, é a gente se melhorar como pessoa, é a gente evoluir. Então é isso que a gente tem que entender, essa fala que eu tô falando, eu vi com o Bruno Gimenez, um dos meus professores, que eu adoro ele, a Patrícia Cândido também, e quando ele falou isso, eu entendi muita coisa, porque a gente fica assim nessa ilusão de achar, minha missão agora é ser professora, minha missão é ser terapeuta, aí a gente vai olhando para os outros, para o externo, e a gente esquece de olhar pra gente. Não, a minha missão é olhar para mim, é olhar para as coisas que eu trouxe junto comigo, que eu tenho que trabalhar em mim, em me melhorar. E no processo, durante o processo, eu posso seguir as outros propósitos, a missão de realizar alguma atividade, alguma tarefa, ou algum trabalho, ser professora, ser terapeuta, ser médico, ser advogado, ser tudo isso, eu posso ser tudo isso. Mas eu tenho que ter consciência, clareza que eu tenho que continuar me trabalhando. E é isso que vai nos impulsionar cada vez mais para frente. E se for necessário eu investir em mim mesma, que eu faça, né? Então é uma
eu não conheço, assim, alguém que não se invista em si mesmo para avançar na vida, né? O investir é você tirar um tempo para você fazer uma terapia, daqui a pouco, de vez em quando, for, né? Se não é algo muito grande que você tem que enfrentar, né? Fazer essa autoanálise, fazer um treinamento, fazer algum curso, né? Ler algum livro que vai te ajudar a te autoconhecer. Eu tenho vários livros para indicar: Cura da Alma, da Amanda Dreyer. Tem um livro Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Tem o Cuide-se, da Kátia Bazan. Tem vários livros aí que vão te ajudar. E não fique naquela neura assim, mas é autoajuda, esses livros de autoajuda é bobagem. Olha, tem uma coisa para te dizer: bobagem é a gente colocar nossas emoções, os sentimentos mal resolvidos embaixo do tapete. E isso não é bobagem, é uma grande vacilada que a gente dá com a gente mesmo. Buscar ajuda, buscar se conhecer, isso nunca vai ser uma bobagem, porque a gente vai estar dando a oportunidade para o nosso eu superior. O que é o nosso eu superior? É a força que todos nós temos dentro de nós. Eu creio que Deus está dentro de cada um de nós, independente de religião, tá, gente? Não vamos entrar nesse mérito, né? Porque eu creio que religião não foi Deus que criou, foi os homens, né? Então eu creio que Deus está dentro da gente e a gente só vai permitir que Ele se manifeste quando a gente fizer as ações necessárias para que Ele possa se manifestar na nossa vida. A gente tem que permitir Deus agir na nossa vida. E o eu sou é isso, o eu sou é um dos nomes de Deus. Então que a gente se permita fazer as coisas necessárias para a nossa vida. E parar com aquela mesquinharia que a gente tem com a gente mesmo muitas vezes. De achar que uma terapia, um livro que eu comprar é um desperdício, é um gasto. Um treinamento que eu fizer, isso é um gasto, não vou gastar esse dinheiro, posso gastar com uma bolsa, ou posso ajudar o meu filho, o meu marido a fazer outra coisa. Parar com essa mesquinharia com si próprio. Porque se você não se trabalha, se você não se melhora, as pessoas ao seu redor, elas não vão se beneficiar dessa nova pessoa que você pode se transformar quando você se permite trabalhar. E eu falo por mim mesma. Eu quero cada vez mais me melhorar como pessoa, ser uma pessoa mais agradável, ser uma pessoa melhor, uma pessoa que leve luz para as pessoas. Não que eu me ache, não é isso, mas todos nós temos uma luz. Só que a gente escolhe levar luz ou levar trevas, né? Eu escolho querer levar luz. Vai ter dias que eu vou talvez levar trevas? Sim, eu sou um ser humano, eu oscilo muitas vezes, todos nós oscilamos. Mas a gente tem que estar atento que quando a gente errar, quando a gente oscilar, a gente levanta, olha para cima e diz: Deus, me dá força para eu continuar minha caminhada e fazer o que eu tenho que fazer nessa vida. E é isso, não ficar remoendo o que passou, ficar se culpando, ficar se julgando. Isso é outra coisa que a gente tem que abolir da nossa vida. É o auto-julgamento, é se sentir culpado por coisas que já foram. Primeiro fato é a gente entender que se a gente errou, é porque a gente errou sem saber, sem ter conhecimento. A gente fez aquilo que a gente sabia naquele momento. E é isso. Deus não é punitivo. Se você acredita nisso, se alguém disse para você, reflita sobre isso. Ele é misericordioso. É nós que nos julgamos, nós que nos culpamos e sentimos culpados e atraindo coisa que não é boa pra gente, porque a gente não se sente merecedor das bênçãos e das coisas boas, muitas vezes. Então a gente tem que olhar, isso também é se conhecer. Será que eu me sinto merecedora das coisas boas da vida? Será que eu acredito que eu sou uma pessoa que tem tais e tais habilidades? Mesmo que as pessoas me falam, eu duvido. Será que quando alguém me oferece alguma coisa, me dá alguma coisa, o que eu digo para essa pessoa? Não precisa. Por que não precisa? Às vezes a gente não aceita presente das outras pessoas porque a gente não se sente merecedora ou merecedor. Isso às vezes é inconsciente. Ou a gente aprende que é educado a gente dizer que não precisa. A gente pode muito simplesmente agradecer e a gente vai estar sendo educado igual. Então a gente necessita se olhar e necessita
Se trabalhar de forma que a gente entenda que a gente merece o melhor, sempre. Eu mereço o melhor, meu vizinho merece o melhor, todo mundo merece o melhor. Não é porque eu mereço o melhor que o outro não vai ter. Porque a escassez quem criou não foi Deus, foi o homem. Com as suas ações, com seus pensamentos, seus padrões de pensamento, com toda essa negatividade que é gerada no mundo, foi o homem que criou. Deus criou o que? A abundância, a fartura. É você olhar para o céu, olhar para a natureza. Entende? É abundância pura. É fartura. Então a gente tem que lembrar disso, que Deus criou nós a sua semelhança. Então a gente tem que deixar esse nosso eu superior, que é o Deus que está dentro da gente, emergir, agir, fazer o que é necessário. A gente tem que dar essa liberdade, dar essa autorização para Deus atuar na nossa vida e a gente fazer a nossa parte. A gente ficar de braços cruzados pedindo para Deus melhorar a nossa vida não vai acontecer. A gente ficar se lamentando e reclamando não vai ajudar em nada, vai só aumentar mais o que a gente está passando. A gente tem que olhar e dizer assim, ok, o que eu posso fazer para mudar essa situação hoje que eu estou enfrentando? E a gente tem que ter na nossa mente que tudo passa e que tudo tem solução. O que a gente não vê solução é porque nós não temos a condição de ver o todo daquela questão. E às vezes a gente está no auge da emoção, está no auge do acontecimento e a gente não consegue enxergar as infinitas possibilidades que pode ter em relação àquele problema que a gente está enfrentando. Então que a gente possa olhar isso com olhar, com carinho e acolher isso e dizer, ok, isso está acontecendo, o que eu posso fazer para mudar? Então entra também a questão de se conhecer mais, de saber qual é o padrão que eu tenho diante dos desafios. Eu sou aquela pessoa que quando tem um desafio desmorece, fica doente no dia seguinte, é aquela pessoa que passa o dia todo reclamando aquilo que aconteceu, ou eu sou aquela pessoa que olha aquilo e digo assim, nossa, isso está acontecendo, não está legal, mas o que eu posso fazer para mudar? Quais são as ações que eu posso buscar? Quem é que pode me ajudar de repente nessa questão? O que eu posso fazer mais? Entende a diferença? Isso é se conhecer. É saber o que você pode fazer por você mesmo. Não espere que alguém tenha um plano de ajudar, de trazer uma solução para você na sua vida. Não vai existir ninguém no mundo, nem a sua mãe vai fazer isso. Porque é você mesmo que tem que agir, não tem coisas que não é o outro que tem que fazer por nós, é nós mesmos. Não tem como as pessoas fazer pela gente. Então, é algo assim para a gente refletir. E o se conhecer, eu vejo que é algo fundamental para que a gente tenha muito mais prosperidade na sua vida. O que é prosperidade? É você ter bons relacionamentos, ter uma liberdade financeira, ter uma saúde, ser saudável na maior parte do tempo. Pode acontecer uma gripezinha, alguma coisa e outra, mas é algo passageiro, que talvez alguma questão que você esteja passando, daqui a pouco a gente baixa a imunidade, e a gente está aprendendo ainda, a dominar o nosso mental. A gente não domina o nosso mental ainda, né? Se a gente soubesse e tivesse a noção do potencial que a gente tem com o nosso mental, muitas coisas a gente não diria, né? Muitas coisas a gente não pensaria. Mas a prosperidade é isso, né? Você ter uma harmonia em todas as áreas da sua vida. E é isso que a gente tem que querer. E não é todas as pessoas que estão dispostas a buscar a sua prosperidade. Porque existe coisas que a gente necessita modificar na nossa vida. Então, é algo que você tem que pensar se vale a pena continuar repetindo os mesmos padrões ou se vale a pena você mudar. No começo pode ser um pouco dolorido, mas é uma dor que é passageira, que passa, e você vai olhar e vai dizer assim, nossa, que coisa mais boa que eu mudei, que eu fiz diferente. E assim a vida vai ficando cada vez mais tendo sentido para você, as coisas vão fluindo mais, e as coisas que parecem grandes, enormes,
Talvez para você vai ser pequeno, porque você já está se trabalhando nesse ritmo de olhar as coisas com outro olhar, de buscar a solução logo no início do problema, não esperar que o problema fique gigante, quase algo, né, que fique mais desafiador ainda de você solucionar. Já observe já ali, já vê um ponto de problema, já vá lá e solucione aquilo o mais breve possível. Não deixe que a coisa tome uma proporção que depois você não vai ficar com muito mais trabalho para solucionar. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para quem assistir e que você possa refletir com essas palavras, pegar aquilo que serve para você. E se você sentir no seu coração, passe para outras pessoas, porque quanto mais pessoas prósperas nesse mundo, mais o mundo vai ser mais leve, mais feliz. E procure seguir os princípios da prosperidade, evite julgar os outros, evite se autodestruir com palavras, com ações que às vezes a gente faz inconsciente, por a gente às vezes não se conhecer direito, né? Então procure fazer coisas que vão te trazer mais leveza na sua vida, mais prosperidade. E use aquele termômetro, né? Se você se sentir mal com alguma coisa, é a hora de você olhar para aquilo. Por que você está se sentindo assim? O que você tem que fazer para mudar isso? Eu desejo a você muita luz, muita prosperidade, muita saúde, muita felicidade para você e toda a sua família. E use esse mantra diariamente. Tudo tem solução. Tudo. Mesmo que pareça muito desafiador, mas tudo tem solução. Acredite nisso, que você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Você é o seu milagre. Um forte abraço a todos e até a próxima.